Ei pessoal, vamos ler hoje o capítulo 5, Tornando-se porta-voz de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. Os profetas eram porta-vozes de Deus, eram chamados para falar a palavra de Deus ao povo. Situações, cidades, ossos secos, montanhas ou qualquer outra coisa que Deus ordenasse. Para cumprir o chamado de Deus, tinham de se submeter ao Senhor. A boca dos profetas tinha que ser de Deus. Aqueles que desejam ser usados por Deus precisam permitir que Ele lide com a sua boca e o que ela profere. Quase sempre, os que têm dons verbais também têm alguma fraqueza gritante na área da boca. Eu falo por experiência própria. Fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Romanos 12:6. Como ministra do Evangelho, sou uma porta-voz no corpo de Cristo. Tenho o privilégio tremendo de ensinar a palavra de Deus por todo o mundo. Eu ensino muito. Em Romanos 12:6 e 7, o apóstolo Paulo escreveu em essência: se você é chamado para ensinar, entregue-se a fazê-lo. É o que tenho feito há muitos anos. Creio que Deus me disse que em tudo o que fizesse, eu deveria de alguma forma fazer uso do dom de ensino que Ele me deu. Apesar do nosso ministério específico no corpo de Cristo, cada um de nós é um porta-voz de Deus de alguma forma. Tanto faz se foi dado a você e a mim o dom de ensinar mundialmente ou a habilidade de testemunhar para nossos colegas. Deus quer usar a nossa boca. Um sábio me disse certa vez: Joyce, Deus tem dado a você o ouvido de muitos. Seja sensível e fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Se você é um mestre da palavra de Deus, aconselho a fazer o mesmo. Aprenda a falar somente quando Deus falar por intermédio de você. Obviamente, isso requer treinamento intensivo no Espírito Santo. Se desejarmos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele. Sua boca é a boca de Deus? Você realmente a entregou para o propósito de Deus? O coração de uma pessoa pode ficar endurecido por justificar seu comportamento. Durante muito tempo, arrumei desculpas para os problemas da minha língua, colocando a culpa na minha personalidade, nos abusos do passado, no fato de me sentir mal ou estar cansada demais. Na verdade, a lista de desculpas quando falhamos em conformar-nos com a vontade e a palavra de Deus é infinita. Finalmente, o Espírito Santo conseguiu minha atenção total para que eu começasse a me responsabilizar por minhas palavras. Sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas sinto que tenho progredido muito, porque alcancei o nível do verdadeiro arrependimento. A responsabilidade de ser um mestre. Meus irmãos, não vos tornei, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, versículos 1 e 2. Sabemos que Deus lida com todos, mas creio que há uma diretriz rígida para aqueles que são mestres da palavra. Espera-se que os líderes mostrem um grau de maturidade e domínio próprio, que sirvam de exemplo aos que estiverem sob sua liderança. Eles devem seguir a Cristo e mostrar o caminho com a sua vida, respaldados pela palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3:2, o apóstolo Paulo escreveu que os líderes espirituais devem ter domínio próprio. Estou certa de que uma das áreas em que eles têm que exercer esse fruto do Espírito é a língua. Aqueles que são treinados para ser porta-vozes de Deus frequentemente serão usados para trazer encorajamento, consolo e edificação aos outros. Há tempo para correção e repreensão, mas também há tempo para falar uma palavra temperada ao cansado. Trazendo conforto, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Provérbios 15:23. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. O Senhor Deus me deu língua de eruditos,
para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50, versículo 4. Essas 3 passagens merecem meditação. São realmente incríveis. Que bênção tremenda é ser usada por Deus para animar os outros. Podemos abençoar as pessoas com as palavras de nossa boca. Podemos falar vida para elas. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18, 21. Podemos escolher falar vida. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando-as. Pense nisso. Podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com nossas palavras. Os pais deveriam ser mais cuidadosos no modo de tratar os filhos. Ser pai é uma responsabilidade incrível. Deus confere autoridade ao papel de pais. Como pais, os casais têm autoridade sobre a vida de seus filhos até que eles tenham maturidade para levar a própria vida. Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm o poder de encorajar ou desencorajar uma criança. As palavras dos pais podem curar ou ferir. Quando uma criança foi ferida emocionalmente por um professor ou por outra criança, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-las a se recuperar rapidamente e restaurar a sua confiança. No entanto, palavras duras ou palavras sem entendimento podem aprofundar ainda mais a ferida. Quando as crianças cometem erros, o que ocorrerá milhares de vezes, os pais precisam saber como ensiná-las. Provérbios 22, 6. Como criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. É muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada. Isso pode acontecer se não forem sábios com as palavras. As crianças são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. Nesse período, é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem seguros e amados. Hoje, muitos pais têm problemas e pressões tremendas e quase não encontram tempo para ministrar a seus filhos sobre seus desafios. Há uma tendência de se pensar: isso é coisa de criança, eu tenho problemas reais para tratar. Se você tem filhos e eles forem feridos, lembre-se de lhes dizer uma palavra temperada, uma palavra que irá curá-los e encorajá-los. O dom de exortação. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. O dom de exortação está em Romanos 12:8. Ele é um dos dons ministeriais conferidos pelo Espírito Santo a certos indivíduos. Em João 14:26, o Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele exorta as pessoas em seu crescimento com Deus, encorajando-as a ser tudo o que elas podem ser para a glória de Deus. Como um consolador e um exortador, ele unge outros para esse ministério. Você e eu devemos compreender que exortação é um ministério muito necessário. Há sempre muitas pessoas na igreja que estão prontas a desistir a qualquer momento, se alguma coisa não acontecer para encorajá-las. Como exortador, podemos realmente evitar que alguém retroceda ou desista. O Espírito Santo também é chamado de Consolador. Exortadores trazem conforto. Eles fazem as pessoas se sentirem melhores, com elas mesmas, com as circunstâncias, com o passado, com o presente, com o futuro e com tudo mais que se refere a elas. Como vemos em 1 Tessalonicenses 5:11, o apóstolo Paulo instruiu os primeiros cristãos a continuar consolando uns aos outros. Qualquer pessoa que deseja ser um porta-voz de Deus deve ser ou se tornar um exortador. Algumas pessoas são muito ungidas nessa área. Conheço vários indivíduos que são exortadores naturais. Tudo que lhes sai da boca é algo que conforta as pessoas. Meu dom ministerial não é exortação, mas tenho aprendido a sua importância e sempre tento me lembrar de que as pessoas estão feridas e precisam ser encorajadas. Cuidado com as palavras torpes. Jamais saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29.
Algumas pessoas creem que são chamadas para corrigir todo mundo. Deus concede dons que trazem correção. O apóstolo Paulo tinha um forte dom nessa área. Ele disse que corrigia as pessoas pela graça que lhe foi dada. Romanos 12:3. No entanto, pessoas que somente querem corrigir e nunca edificam, constroem ou consolam, estão sem equilíbrio. Qualquer coisa sem equilíbrio desmorona. Deus deseja tocar a língua de mais pessoas e fazer delas seu porta-voz. Há muito a ser dito e há muitos que precisam ouvir. Encorajo você a permitir que Deus trate dessa área muito importante, que, de acordo com Isaías, sem o poder de limpeza de Deus, somos pessoas de lábios impuros. Isaías 6:5. Deus abençoe você. Até o próximo capítulo.